Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Riso Silva e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu testemunho. Vou falar pra vocês um pouquinho sobre o meu testemunho da minha cirurgia de histerectomia. Como que foi, por que eu operei e sobre o pós, os contras e o que Deus fez, né, na minha vida. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu comentário se você gostou do vídeo. Tá? Deixa seu like e compartilha o vídeo para mais pessoas assistirem este conteúdo, ok? Então, gente, nós estamos em 2024, a minha cirurgia de histerectomia foi em 2021, tá? Foi em setembro, no dia 8 de setembro de 2021 eu fiz a cirurgia de histerectomia, tá? Sendo que essa cirurgia ela só é feita quando há um problema de saúde, né? Geralmente, problemas de mioma, de cistos, etc e tal. E aí é feita essa cirurgia. Porém, até então, eu não tinha problema com cisto, não tinha problema com mioma, não tinha problema com nada disso, tá? Mas, o que aconteceu? Em julho, no dia mais ou menos 24, eu tive meu ciclo normal, só que era um ciclo, eu tava tomando anticoncepcional, então era um ciclo que duraria tipo de 3 a 4 dias no máximo. E acontece que não parou o ciclo, né? E foi até o 7º dia que aquilo começou a me preocupar e eu comecei a ter hemorragias, né? Não tava mais saindo só sangue, tava saindo mesmo coágulos e muito, muito mesmo. Só que eu já tinha escutado histórias de pessoas que tinham ciclo intenso e tal, e tinha anemia. Eu já tinha problema de anemia já alguns tempos atrás. Já tinha tomado sulfato ferroso e tal, não sei o que lá mais. E aí, eu falei, eu acho que vai melhorar, né? E daí no 7º dia, eu pedi pro meu ex-marido na época pra ele comprar um ibuprofeno. Porque por ser anti-inflamatório, eu sempre tomava ele pra cólica e tal. E aí, ele comprou. E conforme eu comecei a tomar o remédio, o sangramento foi parando, só que daí isso foi numa quarta-feira. O sangramento foi diminuindo, quase a chegar a nada. Só que quando foi na sexta-feira, eu fui ao quintal e eu tava com muito frio. Eu morava no norte do Paraná e tava numa época de inverno. E eu tava com muito frio, eu tava com 2 casacos de touca. Fui lá fora pegar a vassoura pra varrer o quintal e eu não tive forças pra levantar a vassoura. Daí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Peguei, larguei lá a vassoura, entrei e fui fazer xixi. Não tive força pra sentar no vaso sanitário, nem pra levantar e colocar a roupa de volta. Falei, não, realmente eu não tô bem, porque eu sou uma pessoa que é muito difícil de ficar doente. E daí aquilo me preocupou. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei, olha, eu preciso ir no médico, eu vou esperar você chegar pra gente ir no médico pra eu poder saber o que eu tenho, porque eu tô com muita fraqueza. E aí ele falou, tá bom, só que eu vou chegar tarde, porque ele trabalhava à tarde, então eu ia chegar tipo 10h30 da noite pra mais tarde ainda. Aí eu falei, tá bom, qualquer coisa a gente vai amanhã, que seria no sábado, né? Aí eu comecei a pesquisar já, tá? Eu vou tentar dar uma resumida boa aqui pra vocês, porque a história é longa, mais ou menos uns 4, 6 meses que foi esse processo todo, tá? Mas eu vou resumir bem aqui. Eu tô escrevendo um livro a respeito disso, contando cada detalhe de tudo que eu passei do meu testemunho, porque no vídeo é muita coisa pra falar, tá? Então, comecei a pesquisar sobre clínicas de saúde da mulher, então tinha uma clínica numa cidade vizinha, que era muito renomada, pesquisei tudo, e daí eu peguei e falei pra ele, olha, tem essa clínica aqui, se no médico a gente não conseguir passar, a gente vai lá, só que era particular, clínica particular é um absurdo de caro, né? E onde a gente estava era mais caro, por ser Paraná, por ser uma região que não tem muitos hospitais e muitas clínicas, as que tem cobram um pouquinho mais caro para o pessoal fazer exame, né? Então, tudo bem. Quando foi no sábado de manhã, logo cedo, a gente não foi na sexta, deixamos pra ir no sábado bem cedo, eu não falei nada pra minha mãe. Daí, logo cedo, eu e ele levantamos, acho que era umas 7h30, ninguém tinha acordado ainda, e fomos lá. E a clínica, uma das clínicas da cidade estava fechada, e eu tava com medo de ir no hospital da cidade, porque é um hospital público que não tem estrutura, né? De medicação, estrutura de exames e tal, mas enfim.
Eu tava com muita fraqueza, e daí ele falou assim, a clínica tá fechada, vamos no hospital. Eu falei, não, então a gente vem segunda-feira que a clínica vai estar aberta. Só que eu tava com muita fraqueza e algo falou assim pra mim, vai no hospital. Aí eu respirei, já não gostava de hospital, respirei, contei, e daí falei pra ele, não, vamos no hospital. Eu não tô bem, é melhor eu ir no hospital. E aí fui, e quando chegou lá eu expliquei pra médica que tava no plantão, tudo que tava acontecendo. E ela falou, ok, a gente vai colocar você na medicação, vamos fazer um exame de sangue, um hemograma completo pra ver o que tá acontecendo. E colocaram, né, o soro, medicação para parar o sangramento e para coagulação. Só que eu já não tava mais sangrando nem nada, porque eu tava tomando ibuprofeno, e falei isso pra ela, mas mesmo assim ela colocou a medicação. E daí comecei a tomar isso lá por volta de 9, 10 horas da manhã. E quando foi umas 2 horas, 3 horas depois, que minha medicação estava quase acabando, chegou o resultado do hemograma. E o resultado do hemograma, ela veio e falou assim, olha, você não vai pra casa, tá? Você vai ficar internada. Eu olhei pra cara dela e falei, como assim? Ela falou, você vai ficar internada porque o seu hemograma deu que você tá com anemia severa. Você tá com menos a quantidade aceitável do mínimo de sangue no corpo. Você tá com 6 HDL de hemoglobina, né? Que são glóbulos vermelhos. E os seus glóbulos brancos também baixaram praticamente menos do aceitável. E aí eu já comecei a chorar, fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, que eu ia ser internada, que eu ia passar por tudo isso e tal. Sendo que eu já tinha passado por algo parecido quando minha filha foi nascer, mas, né, dessa forma não. E aí eu falei pra ela, não preciso ficar internada, eu posso fazer a suplementação em casa, você passa uma vitamina que eu tomo. Ela falou, não, você não tá entendendo, você não pode sair do hospital porque você pode morrer. Eu não posso te dar alta porque você pode morrer. E aí eu falei, como assim? Ela falou, não, você vai ter que fazer transfusão de sangue, você praticamente não tem sangue no seu corpo. Essa fraqueza toda que você tá sentindo é porque o sangue que tem no seu corpo, ele tá sendo utilizado para as funções vitais, essenciais do momento, seu cérebro e seu coração. Por isso que você não tem força para andar, não tem força para levantar braço, para nada, porque o seu sangue tá indo pro seu coração bater e seu cérebro funcionar. Daí eu entrei em choque, né? E eu falei, não. E ela falou, não, você não vai. E daí eu comecei a chorar, mas parei de contestar e tal. E aí ela foi lá fora, falou pro meu ex-marido que eu não ia voltar pra casa e que ele podia ir lá buscar algumas coisas pra mim. E ele foi. E foi falar pra minha mãe que até o momento eu não sabia onde que eu tava nem o que tava acontecendo, né? Porque eu não queria preocupar minha mãe, não queria preocupar minha família e tal, mas no fim das contas todo mundo ficou preocupado depois, né? Então, o que aconteceu? Eles arrumaram lá o quarto, né, pra eu poder ser internada e me levaram já na maca, né, pra o quarto, e eu dei entrada na internação, acredito que umas 5, 6 da tarde, e aí veio já a medicação, e as moças medir pressão e coração e tudo mais. E aí quando foi 7 e pouquinho, veio a moça da Copa, trouxe janta pra mim, eu jantei, e depois veio já outra moça colocar o catéter pra fazer a transfusão de sangue, e daí eu já não falava mais com ninguém da minha família, né? Porque tava no final da pandemia e não podia ficar ninguém comigo. E aí eu já comecei a entrar em desespero, eu falei, meu Deus, transfusão de sangue, eu odeio sangue. E aí, hoje eu tô contando assim com um ar de graça, mas não foi assim, tá? Foi bem sofrido, foi bem doloroso, mas foi um testemunho pra minha vida. E aí veio colocar aquele catéter, aquilo ali, eu acho que quem já fez transfusão sabe que pra mim pelo menos foi algo muito doloroso, porque tu fica com o braço assim, dá a impressão que teu braço vai virar pro outro lado, porque não pode dobrar, e o catéter ele é mais grosso, porque o sangue é mais denso pra poder passar, então é bem incômodo, não pode passar livremente assim, né, rápido, tem que ser bem devagarzinho. Então eles pediram 3 bolsas de sangue pra mim,
para o hospital da cidade vizinha, porém o hospital só tinha no banco de sangue 2 bolsas, eles mandaram só essas 2, foram as que eu tomei. Só que eu tomei essas bolsas de sangue no sábado, e aí eu tava tomando esse Transamin e tava no soro, só que algo estava sendo alimentado dentro de mim, tipo alien, sabe? É bem isso mesmo. E ninguém sabia o que. E daí veio um médico, do plantonista, e eu perguntei pra ele, eu falei, doutor, vocês não vão fazer nenhum exame pra saber o que eu tenho, porque vocês estão me dando medicação, mas fizeram só hemograma. Ele falou assim, a gente vai pedir amanhã pro laboratório da cidade emprestar pelo menos ultrassom pra gente fazer um ultrassom abdominal e ver se a gente consegue identificar o porquê desse sangramento, dessa hemorragia. Porque até então eu nunca tinha tido hemorragia, né? E beleza, eu peguei, falei isso pra ele, fiquei esperando. No domingo, continuei na medicação e tipo de meia em meia hora vinha alguém ver minha pressão, ver coração, temperatura, tudo, porque eu tava muito debilitada, né, já. Só quem sabe sou eu, Deus, as enfermeiras e só. Porque nem minha família podia estar lá comigo. Então, tipo, se eu tivesse morrido, literalmente, ninguém ia saber o real estado que eu tava no hospital, porque não podia entrar ninguém pra me ver. E aí, no domingo, eu comecei a ter hemorragias de novo. E hemorragias piores do que as que eu tava tendo em casa. E aí, eu comecei a ficar muito mais fraqueza. Eu já tava com medicação nos 2 braços, não tinha ninguém pra me ajudar. E foi muito ruim, foi algo muito estressante, muito degradante. Você vê realmente que a vida, ela tem muito valor e ao mesmo tempo, para um segundo, ela pode se acabar, né? Em um segundo ela pode se acabar por falta de atitudes, sabe? E aí eu comecei a ficar com muita fraqueza mesmo e comecei a ter hemorragias terríveis. E ali no hospital foi realmente uma experiência com Deus. Eu sei que eu fiquei 2 dias com hemorragia e nada foi feito, exame nenhum foi feito. E da segunda para terça, eu perguntei pro médico e falei, olha, vocês falaram que eu ia fazer exame e até agora não veio ninguém aqui me buscar, vocês não podem me transferir para outro hospital? Ele falou, não, porque o teu caso é ambulatorial, quando você tiver alta, você vai no SUS e vai fazer os exames e o acompanhamento. Aí eu falei, tá, mas eu só vou ter alta depois que eu ficar boa. Como eu vou ficar boa se vocês não sabem o que eu tenho para tratar o problema, né? Tratar a causa do problema. Aí ele falou assim, não, mas não tem problema. Aí um enfermeiro falou assim pra mim, por causa, sem sangue você não morre, porque se o sangue que sair a gente coloca de novo. Achei um comentário patético e desnecessário por parte de um funcionário da área da saúde fazer para um paciente que está ali debilitado, quase querendo morrer, né? Porque eu estava quase querendo morrer, porque eu já estava quase morrendo. Mas enfim, tudo isso eu vou falar quando sair o meu livro, em nome de Jesus. E aí eu falei, não, eu não vou. Falei, vocês estão desperdiçando sangue que poderia estar sendo colocado em outras pessoas. Vocês não sabem o que eu tenho. O que adianta vocês ficarem pedindo sangue, colocando sangue? Automaticamente o sangue estava entrando pela minha veia e saindo, né, por baixo. Então, era serviço de tolo, né, realmente. Então, aí na segunda de madrugada, eu falei muito com Deus, eu chorei muito, porque eu estava recebendo muitas mensagens e na minha cabeça vinha assim que eu ia morrer. Porque eram mensagens que pareciam despedida, que parecia que eram meus últimos dias e nada iria acontecer além de eu morrer. Porque eu estava mais fraca, eu não estava conseguindo andar, eu estava usando fralda, porque absorvente não segurava o sangramento. Fui humilhada no hospital, sabe? Porque não tinha ninguém lá para me ajudar. Então, assim, foi uma situação terrível, que ninguém merece passar, sabe? Não que seja a pior das situações, tenho certeza que outras pessoas já passaram situações muito, 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 1000 vezes pior, mas é a minha experiência de vida e pra mim foi muito difícil. Então, aí na segunda-feira eu falei com Deus e veio a palavra, né, de Jó, que Jó, ele perdeu tudo, ele ficou doente, foi humilhado, foi zombado ali pelos seus amigos, tal, pela fé que ele tinha, e mesmo assim ele não deixou de crer, e mesmo assim ele manteve a fé dele ali em Cristo, e ele foi restituído,
né? E ali veio na minha cabeça, eu já tinha perdido um casamento, a minha filha tinha passado por muitas coisas, muitos traumas, muitas situações, eu também tinha passado por muitas humilhações, por muitos traumas também, muitas coisas que eu vivi, só eu e Deus sabia, algumas minha filha sabia, coisas que eu vivi na minha infância que só eu e Deus sabe. Então eu falava, Senhor, se é mais uma experiência, se é mais uma oportunidade que o Senhor está me dando de mudar a minha história e de ter mais uma experiência contigo e de me fazer mais forte do que o Senhor já tem me feito forte, então assim seja. Eu não vou ficar aqui, eu não vou morrer aqui sem ninguém saber o que está acontecendo, sem eu lutar, não vou. Aí eu falei, eu vou sair daqui. Aí peguei, mandei mensagem pro meu ex-marido, falei pra ele, falei, olha, de manhã, quando você acordar, vem me buscar, porque o médico não vai me dar alta e eu não passo mais nem um dia nesse hospital, porque senão eu vou sair daqui morta. Aí ele veio de manhã, tava conversando com o médico, eu não vi. O médico entrou no quarto e falou assim, olha, seu marido veio te buscar, mas eu não vou te dar alta. Se você sair, você vai sair por sua conta, você vai ser evasão hospitalar, porque eu não tô te dando alta. Eu falei, sim, mas para o senhor me dar alta, eu tenho que ficar boa. Como que eu vou ficar boa se vocês não sabem o que vocês vão tratar? Porque vocês nem fizeram nenhum exame, nem falam que nem pode me transferir, porque só se for causa de emergência. Eu preciso morrer para vocês me transferir para outro hospital, ter uma parada cardíaca ou algo do tipo? E ele falou, não, mas isso aqui é UBS, com a medicação que você está tomando você vai ficar boa. Eu falei assim, desde que eu entrei aqui, eu tô regredindo. Eu entrei aqui andando, eu entrei aqui, não tava mais com sangramento, agora eu tô com hemorragias de novo. Vocês já fizeram 2 transfusões, cada uma com 2 bolsas de 750 ml de sangue. Nada tá mudando, eu só tô perdendo mais sangue. E eu tô ficando mais fraca, não tô comendo direito porque não tem ninguém pra me ajudar a me alimentar. Eu não posso comer, não posso dobrar o braço. Pra mim ir no banheiro é uma dificuldade, porque eu tenho que andar arrastando esse negócio, ninguém me ajuda. Eu falei, então eu vou sair. Ele falou, então tá bom, virou as costas, saiu, meu esposo entrou, pegou a minha mala e a gente foi. A hora que a gente passou pela recepção, ele perguntou pro médico, tem algum papel pra gente assinar? Ele falou, não, vocês simplesmente vão sair. Aí eu olhei assim, realmente é o descaso, né? Ali não te dá nenhum papel falando que você tomou medicação, que você tomou, nada do que foi feito. E tudo bem, a gente foi embora. Fomos pra casa, eu comi, minha mãe preparou um café pra mim, bem reforçado, eu comi cuscuz, que eu amo, cuscuz com ovo, suco de beterraba com laranja e tal, minha mãe já tava meio ciente do que eu tava com anemia e tal, e aí conseguimos marcar uma consulta com uma clínica particular de saúde da mulher renomada na cidade vizinha. Eu não vou falar o nome das cidades aqui, porque senão as pessoas da cidade já vão saber quem são as pessoas, porque é uma cidade pequena, tá? Então, fui até lá, o médico muito bom, me atendeu, já estava perto de se aposentar, ou nem sei se ele já se aposentou, e quem ocuparia seria o filho dele e o sócio dele, né? E aí cheguei lá, ele perguntou se ainda estava com sangramento, eu falei, olha, comecei a tomar o ibuprofeno e aí parou de novo. Assim que eu saí, né, à noite, na verdade, no hospital eu tinha pedido, o médico não quis dar, eu falei, pois eu não vou tomar mais nenhum remédio se você não me der o ibuprofeno. Aí ele ficou com raiva, me deu, e eu comecei a tomar e o sangramento parou. Assim, Deus usou o remédio pra me salvar, né, pra parar o sangramento. Gente, se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividir em 2 partes, tá bem? Porque tem muita coisa pra eu falar ainda. Aí, ele falou assim, mas olha, olhando o teu exame de sangue aqui, eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei nem como que você tá viva, porque você ficou com 6, eu acho que 6,2 HDL, tá? Você poderia ter tido um choque hipovolêmico, que é por falta de sangue no corpo, e eu não sei, poderia ter tido uma parada cardíaca, uma parada respiratória, você podia ter tido tantas coisas, eu não sei como você tá aqui, mas eu sabia que eu tava ali porque Deus estava me sustentando, né? E eu vou tentar não chorar, tá, gente? Até porque eu tô no lugar público, mas falar sobre isso me emociona bastante ainda. Eu já gravei esse vídeo 4 vezes, as 4 vezes que eu gravei eu comecei a chorar e não consegui gravar o resto. Então, hoje tem que sair. E daí, ele falou, então vamos lá, vamos fazer o exame. Aí descemos as escadas, fomos lá pro lugar onde fazia as radiografias, os transvaginal e tal. E aí cheguei lá, né?
É bem desconfortável, as mulheres já sabem, né, fazer esse certo tipo de exame. Meu esposo entrou comigo, eu acho que ficou mais desconfortável até pra ele, né? Ver a mulher dele sendo mexida por outro homem, mas tipo, gente, são profissionais da área, hoje eu vejo isso contra os olhos. E daí ele colocou o aparelho, já tinha uma moça, a moça que vai fazendo o registro do atendimento todo na sala. E a hora que ele colocou o aparelho, ele já falou assim: "Você é mãe?" Eu falei: "Sou." Ele falou assim: "Olha, você tá com 3 miomas no seu útero. Um deles está aderido dentro do útero, um tá por fora e um tá solto, né? No exame que dá pra ver direitinho, eu não vou saber explicar." E de verdade, eu não vejo por que a gente não fazer a retirada do útero, porque você vai voltar daqui a um ano, talvez com o mesmo problema ou pior, e vai ter que fazer a cirurgia de novo. Então, como você já é mãe, eu aconselho você a retirar o útero. Como médico é o melhor para a qualidade de vida, até porque você pode, durante esse ano pós-cirurgia, ter outras hemorragias e a sua qualidade de vida vai ser péssima. Você pode chegar a ter hemorragias que você pode morrer por ser já recorrente. E é isso. Mas até pra gente fazer a cirurgia, primeiro você vai ter que tratar, porque a cirurgia já vai ter hemorragia. Então, se você não tratar a anemia, você não pode fazer a cirurgia, porque se você tiver hemorragia, você vai morrer. Então, tudo foi um processo. Eu falei, ok, não estava muito centrada mais, já não pensava muito bem por tudo que eu já tinha passado. E daí ele já me passou as medicações que eu tinha que tomar para o tratamento. Falou: "Olha, você vai tomar 2 remédios desses todos os dias. A gente geralmente receita um, mas você tá com pouquíssimo sangue no corpo, então vai ser 2. Alimentação, pode tacar aí fígado de galinha, que tem mais ferro, fígado de boi, salsa, vegetais verde escuro." Tudo isso eu já tinha noção, porque eu estudei nutrição, então eu já sabia que eu precisava, né, colocar mais ainda. Nada de embutidos, porque é pior, alimenta pior, né? Tudo de ruim que tem no seu corpo, quando você come essas coisas, você está alimentando e dando força para isso, né? Então, eu mudei radicalmente, né, a minha alimentação, açúcar eu tirei, tudo que eu podia fazer eu fiz. E orando muito, pedindo para Deus um milagre, porque eu não queria fazer essa cirurgia. E foi um mês de oração, quase um mês, 20 e poucos dias de oração, e minha família do Nordeste fazendo oração, e tem um primo meu que é pastor fazendo oração, ligava para conversar comigo, e todo mundo orando e mandando mensagem. Alguns ligavam e falavam coisas que eram desnecessárias, poderiam não falar nada, do tipo: "Ai, mas você é tão nova, vai retirar o útero." Ai, meu Deus, eu não saberia conviver com isso. Gente, não era opção minha. Então, eu acho que às vezes, se a gente não tem o que dizer, é melhor não dizer nada, porque não é o que a pessoa precisa, né, ouvir. Não é nem o que a pessoa quer ouvir, é o que ela precisa. No momento eu não precisava ouvir nada disso. Ou tipo: "Ai, você é tão nova, ai, só vai ter um filho." Gente, quando a pessoa ela tá passando por um problema, saiba as palavras que você vai falar, ou não diga nada, simplesmente diga: "Deus tem o melhor pra você, vou orar por você." E ponto. É melhor do que qualquer outra coisa que você não saiba o que você tá falando, tá? E teve muita coisa que eu escutei que eu não queria ter ouvido, não precisava ter ouvido, porque me machucou ainda mais, sabe? E eram pessoas que eram amigas, sabe? Então a gente tem que saber absorver só o que é bom, retende o que é bom e diga só o necessário. Então, passado esse um mês, durante esse um mês eu fui todas as semanas no hospital, na clínica desse médico, fazer o hemograma e fazer o intravaginal, até esqueci esse transvaginal, para ver como que estavam os miomas e como que estava a questão do sangue, né? E foi subindo muito pouco, tipo de 6,2 passou para 7,5, depois para 7,2, depois para 8,4, até que quando estava chegando perto dos 20 dias o médico falou: "Você vai fazer outra transfusão, a gente não pode esperar mais, está chegando perto do dia de você menstruar de novo e a gente não pode correr o risco de ter outra hemorragia."
Aí eu pensei, meu Deus, outra transfusão de sangue. E dinheiro que a gente não tem. Porque era hospital particular, ia ter que pagar a transfusão, pagar a estadia, pagar tudo, né? Era mais fácil, mas não tem mais isso. A gente nem tinha. Enfim, fomos lá de 9, subiu pra 11. E aí ele falou, bom, subiu pra 11, podia estar melhor, mas a gente não pode esperar mais. Já começa a tomar um anticoncepcional de novo, pra não correr o risco de você menstruar antes do dia da cirurgia. Porque se você menstruar, vai ser outras hemorragias que você vai ter. Porque o mioma, ele se alimenta do sangue. Por isso que quando a mulher menstrua, tem muita hemorragia, né? Porque ele, ao mesmo tempo que se alimenta do sangue, ele faz com que o teu corpo produza mais sangue e, ao mesmo tempo, causa hemorragia. Então, assim, é um efeito reverso, né? É como um parasita se alimentando do hospedeiro e matando ele ao mesmo tempo. É bem isso. Então, eu fiz essa transfusão e foi marcada para a próxima semana a minha cirurgia. E ainda ali, todos os dias eu entrava dentro do meu quarto, eu passava o dia dentro do meu quarto chorando, orando, escutando mensagem, orando e chorando. E Deus me deu músicas assim, letras de músicas que eram uma oração a Deus, e Deus já me vinha com a resposta em forma de canção. E Deus, assim, Ele trabalhou o meu espiritual muito, sabe? Muito mesmo. E aí chegou o dia da cirurgia, eu tava bem apreensiva, mas eu pensei comigo, né? Se Deus permitiu chegar até aqui e não me curou, é porque Ele quer que eu passe pelo processo da cirurgia. E tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, né? E eu passei pela cirurgia, acordei da cirurgia, dando glória a Deus e aleluia, né? Dopada, e falando pra moça do lado, você vai ficar bem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Então, assim, eu tô contando resumidamente, tá, gente? Tem muitos detalhes da minha cirurgia, dos meus dias, do meu pré, do meu pós, do meu durante. E pronto, saí da cirurgia, tudo certo, tudo beleza. Minha cirurgia durou acho que 4 horas. 4 horas não, 40 minutos. 4 horas, 40 minutos. Foi bem rápida, porém, depois da cirurgia, né, eu tava com bastante dificuldade para levantar da cama, tava muito inchado o meu abdômen, e eu só consegui levantar mesmo, tipo, umas 12 horas depois. Daí no outro dia eu levantei, consegui ir no banheiro, fiz xixi, aí veio a terapeuta, falou assim pra mim, aí já passou 24 horas, tá, da cirurgia, falou pra eu começar a caminhar, e eu fui caminhar. Voltei, quando eu voltei, fui no banheiro, fiz xixi. Quando eu fui encostar assim na cama, rodou tudo e eu comecei a ver estrelinhas caindo do céu e começou a ficar minha vista escura, tudo preto, e começou a me faltar ar. Isso aqui meu colou lá atrás e eu fazia e aí meu marido já pegou pra ligar pra recepção e falou, eu vou chamar as enfermeiras. Aí eu voltei e falei, não precisa, daqui a pouco faltava o ar de novo. E daí eu vou desmaiar. E eu comecei a ficar aquele choque, aquela agonia, aquela coisa ali que eu não conseguia respirar, não conseguia ar. É como se tivesse colabado meu pulmão, sabe? Um no outro mesmo. Não conseguia arejar o pulmão. E foi muito ruim aquilo. E elas já vieram correndo, me colocaram na maca. E falaram, gente, mas isso é normal, 24 horas. 24 horas, eu não sei a quantidade de tempo lá para o que estava acontecendo, mas não agora, porque já passou muitas horas depois da cirurgia. E isso é mais uma crise de ansiedade do que outra coisa. E elas falaram várias hipóteses lá, e o médico veio, olhou e falou que também poderia ser crise de ansiedade, porque eu tinha acumulado muita coisa durante esse processo todo, né, antes da cirurgia. Eu sei que aí elas me deram glicose, me deram outra medicação calmante e tal, e eu fiquei ali, fui tentando ir conversando com Deus, né, em espírito o tempo todo, pedindo para Deus me dar força, porque estava muito difícil. Em um momento eu pensei literalmente que eu fosse morrer, porque colou mesmo a minha garganta, o meu pulmão, e eu não conseguia respirar. E dali o que restava era o que? Traqueostomia, né, eles iam ter que furar para poder arejar. E graças a Deus não foi preciso fazer isso. E eu consegui ir voltando e ficando mais tranquila e mais calma. E daí fiquei em observação, ainda não tinha tido alta, fiquei mais um dia no hospital, o médico veio, olhou,
olhou minha cirurgia, falou que estava tudo bem. Eu ainda estava muito inchada, com muita dor abdominal. Ele me passou outro remédio para dor e disse que aquilo ali com a semana, conforme eu fosse andando, ia melhorar. Ok. Daí eu fui pra casa, né? Graças a Deus. Só que eu cheguei em casa e foi passando os dias e não tive mais essa crise respiratória nesses dias, mas ainda tinha muito inchaço e me incomodava muito, não tinha posição, sentia muita dor na coluna, não tinha posição para dormir. E no 12º dia de madrugada eu acordei com muito sangramento. E daí eu acordei meu marido desesperada e falei pra ele que tava com sangramento. E a gente não sabia o que fazer, isso era 4 horas da madrugada. E realmente era um sangramento muito forte. E aí, quando amanheceu o dia, ele já ligou pra clínica às 6 horas da manhã e falou pro médico o que estava acontecendo, e o médico pediu pra gente retornar lá na clínica para ele fazer o exame. E aí ele fez um exame que era para ver se os pontos estavam no lugar, se não tinha rompido nenhum ponto. E não tinha rompido, só que quando ele foi fazer o transvaginal com cuidado e tal, ele viu que tinha um acúmulo de sangue atrás da cúpula, né? Da cúpula onde eles fecharam, né? Porque quando você faz a cirurgia de esterectomia, é o útero que sustenta tudo. E como retirei o útero e o colo do útero, eles têm que fixar ali, né? O final da cúpula é lado a lado ali da tua pelve. Eu não vou saber explicar por dentro. E estava tudo certo, estava tudo no lugarzinho, só que tinha um acúmulo de sangue e eles não conseguiam identificar de onde estava vindo. E podia ser de algum vasinho que rompeu com algum esforço que eu fiz andando ou tal, e que provavelmente isso seria absorvido pelo corpo, né, no decorrer dos dias. Tudo bem, passou, ele me deu um antibiótico para tomar mais alguns dias e não era absorvido e continuava sangrando e eu com medo e não parava. E aí o médico falou: olha, continua tomando ibuprofeno, que é o único remédio que tá dando solução para você, o teu próprio remédio aí, e vamos torcer para o corpo absorver durante essa próxima semana esse sangue, porque se o corpo não absorver, porque já aconteceu o caso de ter sangramento, mas o corpo absorve porque é algum vaso que rompeu e fica aquele sanguinho ali, mas o corpo vai absorvendo e pronto, não dá problema nenhum. Se isso não acontecer, você vai ter que ir para a sala de cirurgia de novo pra gente poder ver o que aconteceu. Eu já entrei no desespero de novo, eu falei, meu Deus, de novo, não é possível uma coisa dessas, eu não vou voltar pra mesa de cirurgia, eu não vou voltar pra sala de cirurgia, eu acabei de passar por uma cirurgia não tem um mês e vou fazer cirurgia de novo. Mas enfim, tudo aconteceu por um propósito, por uma causa, por um motivo que Deus sabe, e um dia eu vou entender. E aí passou 2 semanas e o sangramento passou, graças a Deus. E após passar esse sangramento, eu comecei a ter crises terríveis de ansiedade. E eu lembro que eu tava comendo e começou a me fechar a garganta na mesa, e aí eu ficava controlando, não falava, né? Gente, nem tudo a gente fala pra mãe, fala pra marido, fala pra tudo, porque a gente tem receio de preocupar as pessoas, e eu tive muito receio, até um momento que eu já não aguentava mais, né? E aí eu fui colocar a comida na boca, ou eu engolia a comida, ou eu deixava o ar entrar, porque eu não conseguia fazer as duas coisas. E daí eu coloquei a comida de volta e falei, mãe, eu não vou conseguir comer agora. E ela falou, por quê? Eu falei, eu tô com falta de ar. E aí eu começava. Então assim, é uma situação desconfortante que você não sabe o que fazer. E as pessoas ao seu redor não sabem como te ajudar, porque não tem o que fazer. Eu sei que eu fiquei durante muitos dias assim. Às vezes eu tava deitada e começava a me dar essa sensação de falta de ar, de que eu ia morrer, de que eu ia morrer, de que eu ia morrer. E eu lembro que minha mãe já ficava desesperada e começava a orar e começava a chorar e clamar a Deus. E eu lembro que meu ex-marido falou assim pra mim, você sabe que tudo isso que tá acontecendo é porque o inimigo quer calar a sua voz.
E você não pode deixar. E eu lembro que teve um dia que foi um dos piores dias, que eu senti que eu ia morrer, literalmente, sem ar. E eu caminhava assim pela sala. E minha sobrinha tava lá também. Minha sobrinha entrou pro quarto com a minha mãe pra orar. Eu não vou falar o nome aqui dele, mas meu ex-marido, me abraçou e começou a orar por mim. E ele falou assim: o diabo, ele quer calar a sua voz, você sabe disso, então você não pode permitir. Quando você sentir que vai te faltar ar, que vai começar a te dar crises, você canta, porque esse é o dom que Deus te deu. E isso vai te acalmar. Talvez ele nem lembre disso, mas eu nunca vou esquecer. Então, todas as vezes que começava a me dar crise, eu começava a cantar baixinho, me faltava o ar, mas eu continuava cantando. E Deus me deu uma canção, porque eu cantei pra ele uma oração, onde eu falava assim: eu preciso de ti, ouve a minha oração, não me desampare, não me deixes. E Deus me deu, esse é só um pedacinho, tá? A resposta. No outro dia, Deus me deu a resposta da minha oração em forma de canção. E na resposta ele falava: no teu momento de angústia, eu segurei na tua mão. Não te deixei sozinho nem cair no chão. Eu estava lá. Tudo que você passou e está passando, sou eu te mostrando que és dependente de mim. Tudo que você passou e está passando, sou eu te mostrando que és dependente de mim. E aí tudo começa a fazer sentido. Eu já passei por muita coisa e eu ainda não tinha passado por um problema de saúde comigo mesma. Eu tinha passado por divórcio, já tinha passado por problemas com a Alice, algumas coisas que aconteceram com ela, já tinha passado por perdas quando meu pai morreu, que afetou muito o meu psicológico. Já tinha passado por muita coisa, mas comigo mesma não. E eu sempre soube que o meu relacionamento com Deus é diferente. Eu não sou santa, não sou certa, a gente erra, mas eu sinto que é diferente. E às vezes parece até loucura algumas coisas que acontecem na minha vida, algumas coisas que eu sinto ou percebo, porque quando eu falo para outras pessoas parece que eu sou louca, mas não é, porque é diferente. Então esse processo meu de esterectomia, ele foi um testemunho. Uma vez eu conversando com uma amiga minha, Mayara, no Paraná, eu lembro que eu falei pra ela, falei: Má, todo mundo que canta, todos os cantores evangélicos e as pessoas que a gente conhece tem um testemunho de vida pra contar. Eu não tenho testemunho na minha vida pra contar. E eu lembro que ela deu risada e falou: Riso, mas um dia você vai ter. E realmente, um dia eu tive. Que testemunho, né? E ainda tô testemunhando ainda muitos outros. Então, assim, após esse processo de controle
hoje. Eu ainda tenho minhas crises, mas hoje eu não deixo tomar conta de mim, porque a gente está vivendo num mundo sobrecarregado de pressão, de opressão, onde todo mundo tem traumas, todo mundo tem problemas, né? E Deus fez com que essa dificuldade de saúde, esse problema de saúde, me achegasse ainda mais perto dele, muito mais. E após 30 dias, o médico me deu alta, mas ainda falou assim: você tá de alta, mas você ainda tem que ter um acompanhamento ainda por um bom tempo. Ainda tive um acompanhamento por uns 6 meses ainda com ele, porque quando eu fui tirar o ponto não saiu, o ponto ainda tá aqui. Então teve muitas intercorrências, né, na minha cirurgia. E tudo foi para testemunhar como Deus ele é grande, como Deus ele é bom, como ele trabalha na minha vida, e também serviu para mostrar que eu não sou dependente de ninguém, eu sou dependente somente de Deus. Porque não que naquele momento não tive pessoas para me apoiar, para estar do meu lado, tive muitas mesmo, que oraram por mim, que oraram, que intercederam, que jejuaram, que me deram apoio, mas eu também pude ver quantas eu nunca tive ao meu lado. Então hoje eu sei que nós somos apenas dependentes de Deus. Você pode ter milhares de pessoas do seu lado, ninguém vai fazer nada por você, somente Deus. Ninguém tem o poder de te curar, ninguém tem o poder de te levantar, ninguém tem o poder de te dar força. Todos podem te ajudar, te apoiar de certa forma, mas a cura, o poder da vida e de mudar a nossa vida espiritual e mental, só Deus que tem, sabe? Então todo esse processo que eu passei foi para me fortalecer em Deus. Eu ainda estou em processo, né, de fortalecimento espiritual, mas hoje eu já entendo muito melhor as coisas como elas são. E isso não me faz menos humana do que qualquer outra pessoa, porque eu vivo num mundo de pecado, num mundo caído, onde eu estou exposta a muitas coisas, posso errar como erro, né? Muitas vezes a gente erra tentando acertar, e muitas vezes a gente erra mesmo por falta de posição. Enfim, isso é parte do meu testemunho. Tem muitos detalhes, tem muitas coisas que aconteceram, e eu espero que você saiba que, independente do que você estiver passando, Deus ele está com você, por mais que você não veja, por mais que você não sinta, mas ele está com você. Por mais que você ore e às vezes você fale, Deus não me respondeu, ele te ouviu e ele vai fazer alguma coisa por você sim. Pode não ser agora, nesse exato momento que você orou, que você pediu, mas ele vai fazer, tá? Eu espero que isso possa, o meu testemunho possa ter alcançado você de alguma forma, ter falado com você de alguma forma, e que você possa ter consciência e saber que Deus ele está com você em qualquer momento da sua vida, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, de fraqueza, o que for, até na hora que você está errando, Deus ele está com você para te guardar e te livrar de tudo mal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você também tem um testemunho de vida, se você gostou desse vídeo, tá? Até o próximo vídeo.